Já estamos de volta e agora também transmitindo pelo Facebook para que as pessoas que não podem acompanhar o programa enquanto ele está acontecendo, podem assistir depois ao nosso programa através do Facebook. Lembrando que daqui a pouco eu volto aí com os anúncios de vocês, mas eu não posso perder a oportunidade de conversar aqui com 3 grandes realizadores de cultura que estão em Vitória da Conquista. Quer dizer, um deles é de Vitória da Conquista, porque está acontecendo a 14ª edição da Mostra Cinema Conquista, que esse ano, então, eu estou muito feliz, né, com o acesso das pessoas, com a repercussão que está gerando, né? A gente fica sempre muito contente quando isso acontece. E é por isso que agora eu vou conversar com Humberto Pereira, ele que é professor e também é um homem de cinema, Marcelo Miranda, que é jornalista e também é um homem de cinema, e Daniel Leite, que é cineasta, óbvio, e um homem de cinema, né? Porque com cineasta não pode ser diferente, né? Gente, boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso programa. Boa tarde, Humberto. Você é de onde, Beto? Começa a dar para o pessoal entender de casa. Bom, eu sou de São Paulo. Sim. E sou professor. De que área você trabalha? Eu tenho formação em filosofia. Sim. Estudei filosofia, sou professor de filosofia na FAP, Fundação Armando Álvares Penteado. Sim. E também escrevo sobre cinema, né? Tenho uma atividade paralela de crítico de cinema, escrevo há mais de 20 anos. Uau! Então, e dou aula há mais de 30 anos. Então você escreve desde os 10? Não. Queria, tá vendo, Marcelo? Foi bom ter tomado banho, né? Ele tá filmando ele. Então foi uma limpeza que tirou anos. Anos da idade. Ele disse, eu vou tomar um banho. Eu falei, mas é rádio. Pois é. Aí ele insistiu, não contava agora não com a contava astúcia com a câmera. Pois é, tem, exato. Então a gente não pode. É sempre uma surpresa. A vida a gente não pode subestimar situações. Filosofia e cinema, onde é que esse casamento aí se deu, assim? Ou não tem nada a ver? Não, no meu caso particular, eu sempre gostei de cinemas, né? Durante a adolescência e depois, já na fase adulta, eu fui aquilo que antigamente era chamado de cinéfilo, hoje isso praticamente não existe mais, pelo menos como era entendido há 30 ou 40 anos, né? Mas nunca pensei em exercer a atividade de crítico ou escrever. Eu estudei com o objetivo de ser professor e seguir a carreira acadêmica, e gostava de cinema, mas a partir de um determinado momento, com a internet, com a criação de blogs, de revistas pela internet, alguns amigos, isso na década de 90, começaram a fazer revistas e tal, e me convidaram, então, como eu gostava muito de cinema, para escrever. Então você já tinha facilidade de escrever, já era cinéfilo, acabou amarrando as coisas todas. Sim. Né? Mas essa é a minha experiência pessoal de como eu articulei filosofia e cinema. Mas você usa da filosofia para fazer as suas avaliações, assim, suas análises de filmes ou não? É inevitável. Ou não tem, não tem como, porque, na verdade, o que você usa é o instrumental que você aprende na filosofia. Quer dizer, a filosofia te dá condições de que, se você pensar sobre determinados assuntos de uma maneira bastante específica, bastante pontual. O jornalismo, ele tem características próprias de escrita, de elaboração de texto, de abordagem de temas, assim como a filosofia. Então, o que acontece é que eu olho, né, no primeiro momento, no filme, é como o filme, ele instiga determinadas formas de pensamento, instiga determinadas questões, menos do que uma análise técnica, uma análise propriamente interna do filme, que eu acho que aí é uma questão que eu acho que pode ser desenvolvida por quem tem uma formação mais específica de cinema, que é o caso, não tem. Entendi. Marcelo, querido, você que é jornalista, mas acabou também, é um cinéfilo com toda certeza, acabou enveredando também pela crítica, né, do cinema, e é o curador da mostra. É você meio que define qual é a cara que a mostra vai ter. Dentro dessa fala do Humberto, você utiliza essa questão da sua sensibilidade enquanto apreciador do cinema para escolher os filmes que virão para a mostra? Sim, bom, primeiro boa tarde, eu já fiquei falando
algumas groselhices aqui antes. Já concorreu a corte. Eu sou o Marcelo, obrigado. É o meu segundo ano consecutivo aqui no programa do Adão e do Batista, então muito prazer, estamos de volta. Bom, sim, certamente eu acho que a crítica ela é muito mais ampla do que simplesmente textos, né? A gente tem uma certa ideia de que crítica é escrever de filmes e, em alguns erros muito clássicos, escrever mal sobre filmes, mas na verdade o exercício crítico ele é muito amplo. Toda atividade que demande uma reflexão sobre a arte, ela é um exercício crítico. Isso inclui a seleção de filmes, por exemplo, para um festival como a Mostra Conquista. É uma coisa que eu sempre friso muito, acho que eu falei aqui no ano passado, é que o parâmetro da mostra não é os filmes que o Marcelo gosta, né? No caso eu. E sim os filmes que eu considero importantes e significativos de serem exibidos aqui dentro de uma cinematografia muito vasta, muito variada e que não chega inteira aqui na cidade. Né? A maioria esmagadora de filmes brasileiros exibidos aqui são de grandes produções muito ligadas à rede de TV ou à vida de bispos questionáveis, enfim. Ou de fora do país, né? E produções estrangeiras, em sua maioria também dubladas. Então, existe uma outra... Desculpa, eu tô um pouco rouco. Emoção. É muita. Existe uma outra cartela de filmes no circuito comercial de Vitória da Conquista que a mostra tenta mostrar o outro lado. Então, o critério maior é filmes que mobilizem sensibilidades, muito isso que o Humberto disse, filmes que provavelmente o público daqui não vai conseguir ver depois, pelo menos nesse período em que o filme está circulando nos cinemas, né? Porque depois talvez eles caiam na TV, em alguns serviços de streaming, Now, essas coisas, e filmes que sejam experiências únicas para qualquer espectador que for lá assistir. Por isso são filmes muito diferentes. Hoje eu dei uma entrevista mais cedo e me perguntaram qual é o seu filme favorito? Eu falei, todos, porque cada um vai ser o favorito por um motivo. Né? Então eu não vou dizer que eu gosto de todos os filmes que eu escolho, mas eu garanto que são todos filmes intensos de serem assistidos. Daniel, querido, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Daniel, que é cineasta, inclusive está no processo de produção final, né, de finalização de um filme, de um longa-metragem que está sendo rodado aqui, né, na cidade. E eu queria aproveitar e já perguntar justamente isso, aquilo que Marcelo colocou é sobre a questão de filmes que estão fora do circuito, porque eu acredito que tem essa experiência aqui agora do Bacurau, né, que é um filme que teoricamente não foi feito, né, pro circuito, mas que já está tendo chamada também nas redes de televisão aberta e tal, e está fazendo um sucesso imenso no processo. Na sua opinião, querido, o que faz a diferença para um filme ser ou não comercial? Boa tarde, querido Daniel. Boa tarde. Eu acredito que a gente, na verdade, a gente tem um processo muito dolorido com a distribuição. Não é fácil realmente chegar aos filmes. E Bacurau provou exatamente, porque a gente ouve muitas pessoas dizendo, mas o problema é o cinema brasileiro. Não é o cinema brasileiro, e Bacurau provou isso. Então é possível alcançar público. Claro, também Bacurau teve uma estratégia de marketing que foi bem feito. Enfim. De criar uma expectativa, né? E também o próprio fato dele ter ido para Cannes também foi, enfim, algo que possibilita essa visibilidade. E aí a gente entra numa questão, né, que eu acho que os festivais têm essa possibilidade, inclusive não acho que Bacurau conseguiria esse êxito se não tivesse passado primeiro pelos festivais. Então acho que é isso, mas é um desafio muito grande, passa por um processo de formação também. A gente não foi formado para ser espectadores do cinema brasileiro lá enfim, talvez na nossa formação como pessoas, né, como gente, ou nas escolas, de repente. E isso também reverbera no resultado. Mas a gente tem visto que nos últimos anos isso tem mudado, sabe? Mas claro, existe uma hegemonia da produção que chega nos cinemas, a Globo Filmes, etc, que acaba tomando tudo, além do cinema internacional. Mas acho que o cinema brasileiro sempre foi resistência e vai continuar sendo. Tomara que a gente tenha uma outra realidade futuramente, mas
Enquanto isso, a gente está resistindo. Com toda certeza. Batista, olha, mandar aqui um abraço para nosso amigo Tom Tofanelli, que tá de São Paulo assistindo a gente. Beijo, meu querido. Eu vou ter que fazer um intervalo, não é isso, Batista? Exatamente. Essa foi só uma rodada de apresentação para você sentir o peso da minha mesa hoje. Sentiu? Agora vai vir muito mais. Vamos discutir todos esses processos aqui que a gente já iniciou. É um intervalo curtinho, é também um tempo que vocês aproveitam para mandar anúncios pra gente. E a gente já volta com esse querido De Tudo na Tarde. É rapidinho, não sai daí não. Convidados, estamos de volta. Hoje é terça-feira, mas é uma terça especial. Estou aqui conversando com alguns realizadores e críticos e pessoas que gostam, que amam o cinema e que estão aqui reunidos em função da Mostra Cinema Conquista, que está acontecendo rápido, ter os três para cá para conversar. Estou falando com o Marcelo Miranda, ele que é jornalista, o Humberto Pereira, que é professor, e o Daniel Leite, que é cineasta. E no intervalo a gente falava sobre o sucesso que está sendo a Mostra e que hoje em particular uma quantidade muito grande de pessoas, né, está lá no Centro de Cultura. E Daniel me disse, olha, Adão, entre outras coisas, talvez o sucesso maior da mostra, e Marcelo também pode me confirmar isso, é que o povo brasileiro está cada vez mais se vendo na tela. Há uma identificação, há uma identidade. E eu quero começar justamente com o Daniel fazendo essa avaliação. Isso realmente existe, Dan? Essa coisa da identificação gera um aumento de público? Olha, eu comecei a perceber que houve uma diferenciação nos últimos anos do tipo de filme que tem sido produzido aqui no Brasil. E tem se feito filmes cada vez mais com cara de Brasil, sabe? Sim. Tem se produzido muito no Nordeste, então o cinema pernambucano tem, enfim, se destacado bastante. Até pouco tempo atrás a gente tinha uma produção muito focada no eixo Rio-São Paulo. Sim. E aí nos últimos anos houve uma tentativa de descentralizar, e aí eu acho que isso também contribui, né? Porque a gente sente necessidade de se enxergar, de se ver na tela, sabe? E isso talvez seja uma das coisas que permitiu o Bacurau de ter o sucesso que está tendo, né? Sucesso. Porque você está se vendo como nordestino, como esse cidadão do interior e que vivencia tudo aquilo que o filme traz. Você tem percebido isso, Humberto, nas suas avaliações, assim, naquilo que você, enquanto espectador, enquanto crítico de cinema, você tem percebido realmente isso? Essa identificação? Identificação? Sim. Bom, a gente, nos últimos anos, a produção cinematográfica brasileira cresceu enormemente, então em torno de mais de 100 filmes, 140 filmes por ano. Então esse é um aspecto muito, né? extremamente positivo da produção cinematográfica brasileira, que também é bastante diversificada. Ela se diversificou bastante nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos. E então você tem filmes com diferentes enfoques, com diferentes maneiras, não é, de abordagem da realidade, as comédias da Globo Filmes. Mas é uma peculiaridade destacada aqui do cinema brasileiro mais recente, é justamente esse cinema mais, digamos assim, periférico no Brasil. O cinema em Pernambuco, o cinema no Ceará. Amanhã vai ter o lançamento do livro, né, do Marcelo Iqueda, que trata justamente de um coletivo, o Alumbramento do Ceará, que tem uma produção cinematográfica bastante significativa. E os festivais, quer dizer, nos últimos 20 ou 30 anos, há uma proliferação de festivais de cinema, não é? E esses festivais, eles abrem espaço justamente para realizadores que teriam poucas possibilidades de fazer com que os seus filmes circulassem ou fossem vistos de alguma maneira. E isso acontece já na própria Mostra Cinema Conquista. Então tem sim realmente uma discussão, um debate muito amplo sobre cinema nos últimos 10 anos. O cinema tem mobilizado discussões, debates. Ele de certa maneira está no centro de muitas discussões, talvez do ponto de vista de expressão cultural, agora com o governo mais recente, né, os atuais detentores do poder. A discussão sobre o cinema é uma discussão muito forte, mais do que qualquer outra forma de expressão artística. Por isso que a Ancine, por isso que os órgãos de fomento estão no centro das discussões.
E o que eu sinto é que a gente passa por um momento em que essa produção, em torno de 100, 120, 130 filmes por ano, ela pode, e os próprios festivais, pode estar sob risco, justamente porque a gente vive um momento de muita turbulência e de muito questionamento do modo como esses filmes têm sido realizados pelos atuais detentores do poder. Por que o cinema americano ele tem essa acessibilidade tão grande aos espectadores, assim? O que você atribui isso? Aí a história é longa, isso começa com a... Porque eles também trabalham há muito tempo nessa história. Sim, eles fazem esse exercício tem um tempo, 10 do século passado, então são mais de 100 anos. O sistema de distribuição dos filmes americanos começa, não é, quando os grandes estúdios eles vão da Califórnia para Nova York, para Califórnia, eles vão de Nova York para Califórnia e em Hollywood eles, não é, se estabelecem. Então você tem as majors, né, os grandes estúdios na segunda década do século passado, a partir da década de 10, depois da década de 20, e esses filmes são distribuídos. Então para o mundo inteiro. Então o que acontece é que você tem uma relação de poder, né, e de dominação cultural que se mantém ao longo do tempo, e ela só se acentua né, ao longo do tempo nesses últimos 100 anos, né? Quer dizer, então, não seria uma coisa necessariamente uma questão de qualidade, de forma geral, mas sim de estrutura, de logística. Se refere à estrutura para produção. Qualidade técnica também, de avanço, tal e tudo. Mas você tem uma forma de entender o cinema, ou de realizar o cinema dentro da indústria cultural, dentro da indústria do entretenimento, em que a forma de distribuição e de chegada ao público já está mais ou menos determinado e estabelecido dentro de uma lógica que simplesmente vem sendo reproduzida há praticamente um século. Fogo Daniel comentou, né, que talvez mais difícil não seja tanto fazer, mas em si distribuir, né, o processo. Marcelo, por que é tão caro fazer cinema? Travei, não sei. Olha, é muito caro. Das expressões todas de arte que a gente conhece, talvez seja a mais custosa. Eu tô enganado? Mas também é a que mais emprega pessoas, né? Se você for pensar, é a que mais tem gente trabalhando, que vai e volta. Porque justamente, aí pegando esse gancho do Daniel, porque é uma arte que depende de muita gente. Por mais solitário que seja um realizador, e há exemplos de realizadores que trabalham às vezes com 2, 3, 4 pessoas, e em casos mais radicais só ele. Tem alguns realizadores que trabalham com imagens de arquivo, fazem documentários pessoais. A gente não está falando das exceções, a gente está falando da média. A média é que o cinema é uma atividade que mobiliza muita gente, e cada uma dessas pessoas numa cadeia produtiva natural e justa recebe para isso, e isso também gera emprego, renda, circulação de dinheiro. A gente está falando de economia. Um dos motivos, por exemplo, que o cinema brasileiro está em risco nesse momento, para além disso que o Humberto muito bem colocou, é que a gente está falando de dinheiro. O cinema brasileiro de apoio estatal é mantido por um fundo chamado Fundo Setorial do Audiovisual, FSA. Esse dinheiro, ele acumula dinheiro de impostos de toda empresa grande que trabalha com qualquer tipo de mídia de comunicação no Brasil. Canais de TV, emissoras de rádio, distribuidores, tudo que lidar com canal por assinatura. A gente está falando de coisa grande. Eles têm que pagar um imposto que já é lá, que vai diretamente para esse fundo. Esse fundo financia, através de editais públicos, a produção audiovisual brasileira em sua grande maioria. Existem vários editais com vários recortes regionais, recortes de raça, recortes de pluralidade sexual, tem vários recortes, né? Então você apresenta um projeto, uma planilha, um orçamento, e recebe um dinheiro desse fundo, né, que vai financiar essa atividade. Esse dinheiro é investido e ele volta pelos serviços prestados. Acho que a cada R$1 investido do fundo, R$3 voltam para a sociedade. Né? Esse não é um fundo que o governo tira do seu imposto, ele tira do imposto da comunicação, da televisão, da Globo, de várias outras na verdade coisas. É um sistema que se alimenta. Então há um mau entendimento de como é financiado o cinema. Mas esse mau entendimento é intencional. É mal intencional. Não é essa falta de conhecimento, esse, digamos assim, se esconder do processo como realmente é claro que é intencional. Não é? E para concluir, por que eu tô falando disso? Porque o atual governo está claramente de olho no dinheiro do FSA.
FSA, que está em bilhões de reais acumulado, está parado, porque esse ano a Ancine está com as atividades paralisadas, né? Está tendo vários problemas aí com a direção da Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema que regula a produção audiovisual brasileira com esses editais e com esse dinheiro. E esse dinheiro, ele é por lei, então para poder tirar ele da Ancine é preciso leis, mas a gente sabe que lei no atual governo não é uma questão, dá-se um jeito. E então claramente a questão agora é econômica. Fica-se falando muito de outras coisas para desviar foco, né? Ideologia, censura, tal, não sei o que. Mas a gente tá falando de dinheiro. Eles querem o dinheiro do FSA. Daniel, você também quer esse dinheiro do FSA? Acho que o Daniel quer pro filme dele. Lógico. O processo de criação do Alice dos Anjos foi a partir de um edital, não foi assim? Foi Conta pra nós como é que foi esse processo. Então, em 2016 abriu um edital de infanto-juvenil. Sim. Na época abriram 3 editais de eixos mesmo. Um infanto-juvenil, um afirmativo e outro acho que era mais genérico. E aí a gente concorreu com o Brasil inteiro. Que coisa boa. Eu lembro que na última fase tava a gente, sabe, meros mortais aqui de Vitória da Conquista, iniciantes, né, no processo de realização, e uma produtora bem importante de Salvador. Eu falei, que legal, a gente foi até a última fase, mas eu acho que não vai rolar. E rolou. Então a gente conseguiu a nota máxima na última fase e foi um processo bem intenso. E a gente conseguiu fazer agora, em 2019. De 2016 para 2019. Foram-se 3 anos entre contratação, etc. Em que pé que tá o filme agora? Então, a gente finalizou as filmagens em dia 15 agora. E vamos entrar agora no processo de pós. Acho que deve demorar aí um pouquinho de tempo, mas até o final do primeiro semestre a gente já deve estar com o filme pronto. Daniel, quanto você pegou no fundo setorial? 849 mil reais. Você vê, 849 mil reais é um dinheiro ínfimo para uma produção mínima, cinema, né? Porque é o mínimo que você tem para trabalhar para um filme de alguma qualidade de produção. Não é muito dinheiro. O fundo setorial chega a casa do bilhão, porque é para distribuir para o Brasil inteiro. Então, são assim, os cineastas disputam migalha, né, e o atual governo fica querendo o bolo inteiro. Então é preciso ter muito cuidado com o que se fala sobre a produção audiovisual no Brasil, para não falar bobagem. E principalmente muito cuidado com esse dinheiro, que esse dinheiro ele vai ser revertido em filmes e em serviços econômicos. Como eu falei, esse dinheiro vira PIB. E o audiovisual no Brasil é uma das atividades de maior PIB em proporção. Ou daquilo seja, que é investido e daquilo que retorna. Do que volta é muito alto, é uma porcentagem muito maior do que várias atividades econômicas. Mas isso nunca é dito por quem está querendo pegar a fatia maior do bolo, né? Sim, claro, com toda certeza. Humberto, meu querido, você acha que há possibilidade, assim, dentro desse folclore criado aí que o Marcelo explicou, de voltar no Brasil a censura? Você acha que a gente ainda tem espaço para isso? Bom, a gente precisa pensar o seguinte: censura, no primeiro momento a gente pode entender a censura a partir da nossa experiência histórica da época da ditadura militar. Então aí a gente vai ter um conceito de censura bastante específico, que diz respeito, por exemplo, à edição do ato institucional número 5, AI-5, de 69 e 68 até 79. Então, mas estou falando isso por quê? Porque quando se fala em censura ou quando o uso de algumas palavras, esse uso ele pode dar margem a que a gente tenha uma compreensão muitas vezes fechada, muito expandida do significado da palavra. Agora, quando o presidente da República ele diz explicitamente que vai controlar o tema dos filmes, da produção cinematográfica, ou quando ele diz que vai fazer um filtro, eu posso muito bem aplicar a palavra censura e entender que o sentido da palavra censura se aplica nesse tipo de situação, porque você não tem aquilo que é fundamental para o contrário da censura, que é a liberdade de criar sem que haja qualquer tipo de interferência. Então, a partir do momento em que você tem explicitamente um condicionante que te diz como você deve fazer
no caso a produção cinematográfica, realizar um filme, então no meu entendimento você tem um âmbito da censura instalado, ainda que retoricamente você possa buscar outros sentidos e outros significados para essa palavra. Eu tenho a compreensão então de que nós já vivemos um momento em que, se não há a censura explicitamente, há a ameaça de que realmente ela se efetive, e que ela não só se efetive, como ela se estabeleça no plano propriamente legal, quer dizer, que seja uma coisa instituída. Exato, instituída. Não estou falando aqui que a gente vai voltar. Sim, claro, lógico. 5, ou, né, na época da ditadura Vargas, era o departamento de propaganda e publicidade que definia, né, o que ia ao ar, o que exigiria. Ou se a gente pensar, não é, na época do macartismo nos Estados Unidos, como é que se devia produzir e tal, etc., ou a caça aos comunistas, quer dizer, a censura, não é? Porque quando nós falamos no âmbito de um Estado democrático, liberal e tal, e afirmamos, por exemplo, que em Cuba ou nos regimes comunistas a censura e não há liberdade de expressão, é importante a gente ver qual o sentido que está sendo empregado a essa palavra. Então, é claro que eu posso olhar Cuba, olhar determinadas experiências, olhar a Venezuela e falar de censura lá. Mas aí a hora que eu olho para cá, o que eu vejo em contrapartida, quando eu tenho na autoridade do presidente da República o estabelecimento de limites sobre como deve ser feito, o que deve ser feito. Isso, no caso, a gente está falando aqui, a pergunta foi especificamente sobre cinema, mas ela se estende a outros âmbitos da vida. O jornalismo hoje ele também está colocado nessa mesma encruzilhada. Sim. Então, quando o presidente ele não dá entrevista para determinadas redes de televisão, quando ele só dá para determinadas, ou quando ele orienta os seus ministros que dê entrevista a determinadas figuras, eu não vou ficar nomeando aqui agora e tal, ou a determinados programas de televisão e não passam por outros e tal, e de certa maneira, se não ameaça, mas cria uma aura de que determinadas notícias não podem ser vinculadas, como o caso que foi noticiado do Merval e as famosas palestras, quando o presidente praticamente ameaçou os jornalistas, quando os jornalistas disseram que publicariam o que ele havia recebido, não é? Era um determinado valor e o presidente havia se equivocado em relação ao valor, e o presidente queria, pelo menos manifestou isso explicitamente, que era para publicar só o valor que ele estava dizendo que foi o valor que o Merval teria recebido por palestras dadas. Então você tem realmente uma situação complicada, de constrangimento que, se não caracteriza oficialmente agora censura, mas que a gente caminha, avança nessa possibilidade, sim. Marcelo, querido, comente, eu quero fazer uma questão. 2 rápidas observações a partir do que o Humberto falou. A primeira é que essa censura prévia que está sendo feita, ela ainda é mais cruel do que as censuras dos vários exemplos que o Humberto deu, porque ela aparentemente é uma censura antes da obra existir. Claro. Né? Até na ditadura a gente há uma definição sem que nada tenha sido feito ainda, a censura institucionalizada da ditadura militar, ela vinha a partir dos filmes. Os filmes chegavam, avaliava depois, cortavam. Certo. A censura que aparentemente está se desenhando agora, ela já evita a produção. Então é muito grave, tanto quanto. As 2 censuras, elas são absolutamente condenáveis e inaceitáveis. A segunda coisa importante é que também, de novo, para tentar derrubar algumas falsas ideias que são distribuídas por aí, é de que o governo dá subsídio para a produção de arte. É importante dizer que os grandes blockbusters americanos, ou os grandes blockbusters que o público em massa consome, desde O Senhor dos Anéis até Vingadores, eles têm subsídios. Eles têm subsídios ou estatais dos próprios Estados Unidos, mas esse subsídio não vem, por exemplo, do governo. Ele vem de empresas e ele vem de cidades e locais. Então, por exemplo, a cidade X não cobra determinados impostos se a produção do filme se instala lá. Entendi. A Nova Zelândia liberou não sei quantos milhões em impostos para que o Senhor dos Anéis fosse filmado lá. Isso tudo é subsídio estatal, né? No Brasil, o subsídio estatal vem através do FSA, que a gente está falando, e também de alguns editais regionais, alguns editais, às vezes municipais também, né? Tem a sua autonomia. Mas é importante frisar isso. Nenhum cinema importante no mundo é feito sem subsídio do Estado.
A questão é que no Brasil, por ser um país de terceiro mundo com dificuldades financeiras graves, o cinema não existiria sem subsídio. Então, quando o presidente diz, pode fazer o filme que quiser, mas não com dinheiro público, o que ele está explicitamente dizendo é que não se pode fazer filme nenhum, porque sem dinheiro público, o cinema brasileiro vai ter muita dificuldade de sobreviver, como qualquer cinema no planeta, entendeu? Não existia Vingadores sem subsídio estatal. Muita gente não quer aceitar isso, mas é verdade. O processo realmente é esse. Daniel, rapidinho, antes do intervalo, pra gente sair no intervalo comercial, esse ambiente que a gente acabou aqui de descrever, Humberto e Marcelo, não seria justamente um ambiente muito instigador para que mais produções fossem feitas, assim, para que mais ideias brotassem de resistência e tudo aquilo que você falou, que o cinema é resistência? Eu acho que eu já falei também a primeira vez que eu vim, que me parece que a arte ela vai para um outro patamar também quando a gente passa por esses momentos complicados, assim. Não sei, parece que é na dificuldade que se brota a criatividade, que se brota... Foi assim na ditadura militar, com a música, etc. Claro, não precisaria a gente passar por essas situações, é sofrido também. Mas eu acredito que sim, que existe, que nas dificuldades que vai se brotar alguma coisa interessante, um outro tipo de... Na verdade, a gente é forçado a fazer isso. Sim. Enquanto artista mesmo, exatamente, né? Você tem... Enquanto realizador, acho que a arte ela é um lugar existencial, é uma condição existencial. A gente não consegue existir sem fazer. E aí isso vai nos obrigar a pensar outras formas, outras estratégias, e enfim. Muito bem. A gente está aqui conversando com o Marcelo Miranda, o Humberto Pereira e o Daniel Leite, eles que são realizadores de cinema e também apreciadores de cinema, enfim, né? Só que o assunto, graças a Deus, está caminhando para uma coisa muito mais ampla, né? Já estamos na conjuntura nacional e internacional. Brinca? Esse é o realmente do Na Tarde. Terça do Rolo tá valendo, tem muita gente mandando anúncio, tá valendo sorteio de ingresso. Eu vou fazer um intervalo comercial rapidíssimo e a gente já volta para continuar esse papo com os nossos convidados e com vocês que estão aí em casa. Não sai daí não, viu? Toma água, volta rapidinho. É daqui a pouco.